Começa agora mais um episódio do podcast da Oficina Inteligente. Eu sou César Coimbra, fundador do software Oficina Inteligente. Estamos aqui nesse podcast feito de dono de oficina para dono de oficina. Hoje eu estou aqui com um dono de oficina, mas na verdade dono de um multi-channel, né, que vende pneu pela internet, Júnior da KD Pneus, tá? Ele vai contar a história dele, de como ele começou em oficina, da onde que veio essa ideia de montar um e-commerce de pneus na internet, né? Ele foi o pioneiro nessa área no Brasil, né? Então, os desafios que foi trabalhar com internet há 17 anos atrás, ele vai contar essa jornada pra gente. Tem graxa na veia, é dos nossos, é do mundo da reparação, começou com oficina mecânica, os pais, né, e a família tem uma longa tradição por isso, ele vai contar isso pra gente, tá bom? Então, esse podcast é pra você, dono de oficina, feito por dono de oficina. Eu fui dono de oficina, sou dono da Oficina Inteligente, tá aqui sempre com a gente, donos de oficina, para te levar informações do mercado, insights que fazem você colocar em prática hoje mesmo na sua operação, porque o que a gente deseja é você ter uma oficina lucrativa e que te leve conforto e bem-estar para dentro da sua família, tá? Não posso deixar de esquecer os nossos patrocinadores. Obrigado, Revista Reparação, por apoiar esse canal. Acesse lá, revistareparação.com.br e bora pra resenha, igual diz o meu amigo Jason da Revista Reparação. Júnior, obrigado por você estar aqui hoje com a gente. Obrigado pelo convite, primeiro. Parabéns pela iniciativa de fazer um podcast. Não é fácil, as pessoas acham que é muito simples. Liga o microfone e vai. Não é, existe toda uma logística, existe toda uma estrutura que a gente vê quando chega aqui. Então, parabéns e parabéns por dar voz, né, para os vilões do mercado, como as pessoas acham que nós somos, né? E hoje eu quase faço pra gente mudar, né? Você tem bastante gabarito com podcast, né? Falei, Júnior, faz você, vai conversando, faz a abertura, que esse começo é sempre o começo. É o quebra-gelo agora pra gente começar, mas fica tranquilo que aqui nós vamos bater um papo, né? A ideia é te contar, você me perguntar tudo que você tem de curiosidade de saber e eu vou te contar, abrir o coração. E é legal que a gente tem bastante curiosidade, né? O mundo da internet, a gente não tem cara, né? Tá lá o seu site, né? kdpneus.com.br, né? Você entra lá, já tem pneu, tem tudo, mas você fala, cadê essa estrutura, né? Porque quando é uma oficina mecânica, você vê o tamanho da oficina, uma fachada, você vê as pessoas, né? Na internet você não vê isso. Não, você não vê. Você vê um site que você clica e o pneu chega. E chega da onde? Chega quem entrega, mas vai entregar mesmo, não vai? Hoje você já tem plataformas que te contam isso, mas antigamente você não tinha. Me conta o que é a KD Pneus, então. Conta você, o que é a KD Pneus? A KD Pneus surgiu há 17 anos atrás como um e-commerce puro. A gente vendia 100% pela internet, não tinha sistema de montagem, não tinha retira, não era um omnichannel. Ela nasceu como um e-commerce baseado muito na oportunidade. Eu não sei, as pessoas estão assistindo aqui são mais antigas, mas antigamente a gente tinha os carros tunados, né? Então, essa onda do carro tunado, da coisa do pneu mais baixinho, de quando começou essa explosão, filme Velozes e Furiosos, e começou a entrada dos carros coreanos no Brasil. E aí, hoje, meu sócio, o Rodrigo, né, teve a ideia e falou assim, olha, vamos vender pneu pela internet? Pô, esses pneus específicos. Começou com esses pneus. Então, era 17, era 18, equipamento original da Kia, que eram os pneus Kuhn. Então, a gente começou trabalhando com um nicho muito específico de equipamento original e dessas coisas de reparação de tuning na época, né? Era pneus que você não encontrava no mercado com facilidade? Exatamente. A gente entregava e entrega para o Brasil todo. Desde aquela época? Desde aquela época. Então, naquela época, dentro desses 17 anos, eu já entreguei em 95% das cidades brasileiras. Nossa. Então, falou assim, você entrega onde? Eu cheguei a entregar pneu no Oiapoque, que eram 4 pneus, como se fosse hoje, eram 4 pneus num CrossFox. Eu falei, cara, por que esse cara comprou pneu comigo? Eram 4 pneus Continental. Nós ligamos pro cliente. Vai demorar 10, 12 dias para chegar o pneu para você. Ele falou, não, sabe o que é? Eu trabalho aqui na Receita Federal e não tem esse produto. E eu queria colocar o original no meu carro, que é da Continental. Falei, nossa, vai tudo bem então. Aí nós mandamos, chegou em 7 dias. Esse cara mandou um e-mail agradecendo, parabéns. Eu me lembro quando eu comecei no e-commerce, eu coloquei um mapa na sala. E eu ia colocando taxinhas em todas as cidades, aquele mapa grande que você usava, da Geographic, Mapographic, não lembro o nome. Sim. Que a gente usava isso, e aí fui colocando taxinhas. Chegou uma hora que eu falei, chega a taxinha, arranca o mapa. Era a sua forma de mostrar
Conquista, sucesso. Exatamente. É uma forma que eu tinha de mapear em todos os lugares que eu já entreguei. Era outros sistemas, era outro mundo. A gente tá falando de que ano, mais ou menos? Tô falando de 17 anos atrás. 2007, 2000. 2018. Exatamente. Então, e a Cadeia de Pneus hoje é o quê? É uma plataforma? Hoje ela é um omnichannel, que a gente chama, né? Então eu tenho venda tanto para e-commerce direto, aquela pessoa que quer entrar e comprar. Eu tenho um sistema que a pessoa pode vir até a empresa Cadeia Pneus, eu tenho um sistema de recepção e atendimento que ele pode retirar o produto e levar embora. Eu tenho a opção dele comprar o produto e instalar o produto lá também. Tá bom. Então hoje eu tenho as três frentes. Eu atendo muito lojista, eu atendo muitos concessionários, eu atendo oficina mecânica, que os caras precisam num pneu muito específico, eles vêm com a gente, pega quem está na região, né? Então eu brinco que eu sou um estoque de todo mundo ali. Sim. Eu tenho eu tenho um amigo que ele tinha uma van escolar. E ele comprava só pneu lá. E ele ia lá e montava na Cadeia de Pneus. Tem uma oficina na Cadeia de Pneus, né? Exatamente. Você compra e vai lá e instala. Eu tenho um centro de serviço que hoje eu tenho a montagem de pneu mais rápida de São Paulo. Então os caras chegam com um carro lá, independente do carro, pode ser até uma van, em 45 minutos está pronto. Entre montar, balancear e alinhar. Tá. Prontinho, traz o carro. É diferente, o sistema que a gente usa é diferente do trivial. E avança para serviços de centro automotivo, suspensão? Não. Pneu, alinhamento, balanceamento? Pneu, balanceamento, aí vem o alinhamento, que é a geometria completa, que tem cambagem, castra, alinhamento traseiro, todos os serviços de rampa, e a parte de balanceamento. Eu não avanço para a peça. Se eu avançar para a peça, eu não consigo ter rapidez. Eu tenho que fazer uma escolha. Né? Porque se você tem, que nem a gente tem, eu também tenho loja física, tenho centro automotivo, então quando você faz a escolha para reparação automotiva undercar, aí eu tenho que ter um carro não mais por 45, mas por 2 horas na loja. Entendi. E eu vejo que existe uma competição. O cliente entra nos sites, é muito fácil cotar pneu, né? Cota com C, cota com outro. Como que tá esse mercado de venda de pneu pela internet? Olha, eu tenho 30 anos de mercado. Comecei a trabalhar aos meus 17 anos com pneu, né? Porque a família toda trabalha com pneu. A gente vai entrar nessa história daqui a pouquinho. Mas me conta um panorama de como que tá a venda de pneu pela internet hoje. Hoje tá um verdadeiro caos. Que bom. Se eu posso falar, isso tá um verdadeiro caos. Já esteve pior? Não, hoje tá no pior momento. Existe uma guerra fiscal muito grande. Então, tem estados que estão dando incentivo e aí essas empresas conseguem comprar em até 17% mais barato do que você vende em São Paulo. Compra e vende em São Paulo. E essa diferença do consumidor final é relativa. Quando você tem alguns produtos que a indústria consegue controlar, ou mesmo a importação você consegue trazer, mesmo sem incentivo, você consegue ser mais competitivo. Então, o que acontece? Eu tenho um produto que eu sou competitivo hoje, posso não ser daqui amanhã, e posso voltar a ser daqui 3 dias. Caramba. Depende da oscilação do mercado. Então, a dinâmica do e-commerce é muito rápida. As coisas acontecem muito rápido. As mudanças são muito sensíveis. Mas existe uma mística nesse negócio. A pessoa hoje cota muito fácil, mas só 14% dos pneus vendidos no Brasil são vendidos pela internet. E a gente acha que é tudo. O resto é vendido pelo... Então, aquela regra do 80-20, Sim. 80% do movimento é feito por 20% dos carros, eu tô só com 14%. Então, 85% dos clientes olham a internet antes de comprar, mas só 14% fecham. Entendi. Então a gente dita o preço do mercado, mas nem por isso a gente vende para todo mundo. Mas na maioria dos casos ele está comprando na loja física ainda. Exatamente. Mas porque o cara precisa com urgência. E fora que meu pai tem teve uma rede de lojas dentro de mercado, né? E tinha assim, o cliente ia lá no Carrefour comprar o pneu e montava na oficina do meu pai dentro do centro. Ele não queria colocar o pneu dentro do carro. Não cabe no porta-mala 4 pneus, então existe isso, né? Existe. Eu vou pôr o pneu dentro do carro. Eu vou receber o pneu em casa. Era a piada da família. Você vai mandar o pneu para casa do cara, o cara não quer? Calma, existe um mercado para todo mundo. Tem gente que chega, entra numa loja, na primeira que estiver passando lá da minha casa e compra, nunca viu o preço, nunca viu nada, não sabe quem que é. E tem aquele cara que ama carro, porque o brasileiro ama carro. Sim. Então ele quer pesquisar, ele quer saber o índice de ruído, ele quer saber na chuva como aquele pneu se comporta. Então, existem todos os públicos. Então a gente atinge um pedaço desse público. Hoje eu brinco que eu posso falar que a gente atinge 100%, porque tem tanto a loja física quanto e-commerce na família. Então a gente consegue entender os dois mercados. Mas fala assim, existem públicos para tudo. Então o cliente do e-commerce é muito diferente. É um cliente, para o centro automotivo, não é um cliente bom. É um cliente que só quer trocar o pneu e fazer o serviço e ir embora. O cara que compra o pneu no e-commerce
e leva o pneu até a loja, é aquele que só tá preocupado com o preço, não sei se sem qualidade. 90% é isso. O cara quer pagar pouco, quer ser rápido, acha que vai ser Pneu é enganado commodity, qualquer e um vai embora. troca. Ele não quer fazer serviço. E aí, nesse momento que ele não quer fazer serviço, este cara no centro automotivo, quando você indica para montar em algum lugar, ele muitas vezes se torna um problema Ah, e se torna um problema pro lojista. pro lojista. Então, aquele seu... Quando você vocês não credenciam, acho que oficina mecânica para montar pneu, né? Não. Mas quando tinha isso, Eu tinha isso no passado. deve você estar levando um problema pro cliente, pro dono da Você oficina. sabe o que acontecia quando eu tinha isso no Não passado sei. em São Paulo? Era muito simples. Eu tinha loja de pneu, centro automotivo, eu tinha oficina mecânica. O cara chegava lá no centro automotivo e falava assim, não, mas você comprou esse pneu não é bom. Ó, eu tenho um outro aqui, ó, R$5 de diferença, R$10 de diferença, pega comigo e devolve esse. É a lei do consumidor, você pode devolver se você não usar. Isso um cara que tá falando que é parceiro seu. Que disse que é parceiro, né? Caramba. Que até então disse que é parceiro. Então eu falei, é assim que a banda toca, então eu não indico mais ninguém. Ou que realmente era parceiro, chegava lá, ele conseguiu um cliente que veio do e-commerce, só que o cliente não queria qualidade. Ele só queria pôr o pneu. E aí esse cara atendia mal. Ah, porque não tava dando serviço. Porque não vira serviço, você sabe que você toma motivo, o cara quer vender peça. E hoje, um carro que precisa trocar pneu, impreterivelmente, ele tem peça para ser trocada. Com certeza. Pneu dura 35 mil, 40 mil hoje em dia. Algum... Você pega um carro com 40 mil quilômetros, se eu levantar um carro e você trabalhou com teu pai, trabalhou, a gente trabalha essa vida toda, esse carro vai ter folga na suspensão. Sim. Esse carro vai ter desgaste natural. Então você fala assim, ó, é uma troca preventiva, porque as pessoas não entendem que uma suspensão do carro é igual um dominó. Quando a primeira peça estourar, vai estourar todas. Boa analogia. Entendeu? Então, ó, eu vou te fazer uma troca preventiva porque já tá a ponto de estourar. Não, eu não quero. Tá bom, não quer, deixa estourar, a saudade é sua. Tô te avisando que vai estourar. E estoura. Porque a gente sabe historicamente que vai estourar. A partir dos 40 mil quilômetros, o carro começa a apresentar desgaste. E aí existe uma série de desgastes. Mas, então, isso era um problema. Qual era o problema? Indicar uma oficina. Então eu falei, não vou indicar mais ninguém. Você tinha dois problemas, então, né? Um que não era parceiro e que não era parceiro, e o outro que era parceiro real, que ele tava tendo problema com esse tipo de cliente que só queria... Foi aí que eu montei um centro de serviço. Entendi. Para esse cara que queria a montagem, falei, então vem até aqui e monta comigo. Eu só vendo pneu, balançamento e alinhamento. Por isso que são só esses serviços. E eu vejo lá que esse meu amigo que comprava sempre pneu... Porque pneu de van, não sei quanto tempo dura, mas ele roda... Pouquíssimo. Dura... Pouquíssimo. Onda... Existe, mas se você quiser que posso explicar tecnicamente que dura pouco o pneu Pode, de van? claro. Porque a carga que é transportada se movimenta. Então o pneu traseiro da van escolar dura 5 anos. O pneu dianteiro dura 6 meses, independente da marca. Para durar muito, dura 8 meses. Porque você imagina, você está carregando crianças, né? Na maioria das vezes. Breca, e são curtos os espaços. Então, acelera, breca. O pneu dianteiro destrói. Por causa do atrito que é excesso. E porque você tem a carga balançando dentro do carro o tempo todo. Ah. É igual transportar líquido. O pior transporte que tem é líquido. Por isso que os caminhões de líquido são menores. Porque se eles forem do tamanho de um caminhão de uma carreta normal, tombaria, porque o líquido se movimenta dentro da carreta. Então isso destrói o pneu. Entendi. Então, quando você tem uma carga viva, essa carga tende a se movimentar junto com a frenagem. E aí o carro fica fazendo assim o tempo todo. A frenagem, o pneu destrói. Mas destrói, Entendi. E ele falou que era muito legal ir na Cadeia Pneus. Eu não sei porque eu perguntei pra ele onde ele fazia. Por algum motivo eu precisei trocar o pneu de algum carro meu. E ele falou, não, vai lá na Cadeia Seu Pneus. pai é meu cliente, tá? Com certeza. Já trocou o pneu comigo lá. Falando, eu mesmo, né? Por alguns motivos, os meus últimos 3 carros eu consigo comprar 0 e fico com o carro 2, 3, 4 anos ali. E acaba não trocando o pneu. E acabo não trocando pneu, né? Então, e ele falou, não, eu vou lá na Cadeia Pneus e assim, chego lá e ele fala assim, ó, tem um serviço de alinhamento. Não quer, tá tudo certo. É muito claro. Quer pôr no carro, leva pro carro. Quer colocar aqui, passou o cartão, coloca o valor que é justo lá de geometria e não tem conversa. O que acontece? Hoje, ao longo do tempo, nós fomos conquistando os clientes, eles entenderam que era realmente só um alinhamento. Então o cara já não pode fazer. Por quê? Porque ele sabe que lá só não vai ter outra coisa. Não tem outra coisa. Então, eu andei na contramão do mercado. Sofro por isso? Claro que eu sofro. A minha margem é muito pior do que a margem no centro automotivo? Óbvio. Mas eu tenho uma constância de venda diferente. Então, o modelo é diferente. O seu modelo de negócio deve ser por volume. Por volume. Provavelmente. Sempre. Volume. Por isso que você tem que fazer em 40 minutos no máximo. Exatamente. Ali alto giro. Alto giro. Então, não pode parar. Não posso ficar com o carro pendurado muito tempo. E daí, quando a gente tá falando de um modelo de negócio diferente,
A gente tá falando que o salário dos mecânicos, o nível técnico, Tudo diferente. É totalmente diferente. o tipo de ferramenta, porque é poucas ferramentas, né? Mas Poucas talvez uma boa pneumática. Você tem, ó, eu tenho muitas pneumáticas, eu tenho muitos elevadores. Mas não deve ter scanner. Não preciso de scanner. Às vezes eu peço o scanner emprestado quando dá um problema de TPS, que é aquela válvula que apita no painel quando o pneu tá murcho. Às vezes tá com defeito, a gente passa o scanner. Mas aí tem o scanner da loja do lado, a gente pega emprestado o scanner e coloca. Mas É todo modelo de negócio diferente. diferente de loja física. Aí eu tenho loja centro automotivo, que eu também tenho. Aí é outra coisa. Aí é troca de óleo, é scanner, suspensão. Aí é undercar, aí é tudo. Ô, Júnior, e você tá me falando uma coisa que eu tô fazendo alguns paralelos com... não sou especialista em e-commerce, né? Alguns paralelos com a Magazine Luiza. Eu vou fazer um paralelo com o meu negócio, né? Você fala assim, eu quero vender pela internet, estamos falando de um e-commerce, de um site. E daí o que eu não faço, eu vou terceirizar para um parceiro. Daí você fala, não, calma aí, eu vou ter que assumir isso daí também. Daí você fala, meu, agora essa parte eu terceirizo para um sistema de e-commerce. Não, eu vou ter que fazer, talvez o e-commerce você fez ele, né? É tecnologia sua. Daí em algum momento que você fala assim, não, eu vou fazer só esse core, você acaba tendo que fazer multicanal, ser especializado em WhatsApp, em telefonia, em operação de pátio. É isso. É isso, né? Exatamente isso. E se você olhar hoje, existem outros segmentos, por exemplo, a Decolar. A Decolar começou a abrir loja física. Sim, Mas por que está abrindo loja física se é uma empresa que nasceu 100% online? sim. Porque o cliente também quer experiência física. Então, hoje, falar assim, uma empresa que é 100% online puro, eu acho que poucas vão sobreviver. Que é uma grande Luiza fez esse... Acho que foi o primeiro grande case que conseguiu integrar muito Integrar bem as duas isso, né? coisas. Nós temos um player grande do mercado de e-commerce de pneu que comprou uma rede Sim. grande. Então, dois, na verdade, né? Era dois grandes que se juntaram. Então, dois grandes se juntaram e você tem aí uma nova... Esses dois grandes, tem uma indústria que comprou uma rede de lojas. Sim. Por que uma indústria vai comprar uma rede de lojas? Né? Onde que está ligado esse negócio? Por quê? Porque entendeu-se que, ó, se eu não tiver a ponta para fazer a instalação, eu não tenho a venda. A gente pode falar de um outro mercado. A Balduco abriu loja própria. Exato. Para ter o consumidor direto, né? Então tem toda uma estratégia, né? Exatamente. Então, mas peraí, os caras estão andando na contramão, estão falando de e-commerce? Não, e-commerce é um pedaço. Lembra que eu te falei dos 14%? Sim. É um pedaço do mercado. Uma parte desse mercado, e eu vou te falar, com a reforma tributária vai ser maior ainda isso. Por quê? Porque quando você acabar com a guerra fiscal entre os e-commerce, entre os estados, você vai ter todo mundo com o mesmo preço. Aí o cara não tem mais motivo para comprar na internet. Ah. Então a reforma tributária vai mudar muito esse cenário. Só vai demorar 9 anos. Não. Mas o primeiro a ser impactado é o online. O e-commerce é o primeiro segmento que vai ser Então impactado. você está vendo com bons olhos essa reforma tributária. Sim. Vai dar uma igualdade de concorrência. Vai acabar. Tanto de você quanto para o seu concorrente, que não vai ter esses 17%, quanto... Essa diferença só nasceu em 2016. Até 2016 era todo mundo japonês. Foi 2016 em diante, quando entra o DIFAL, que é a diferença, o imposto de diferença de alíquota entre estados, pro online e televendas, que aí começa a mudar a coisa. Aí os estados começam a trazer os caras. Por isso que eu vejo muita nota fiscal vindo do Espírito Santo. Exatamente. Então você tem, para produtos nacionais, Espírito Santo. Para produtos importados, você tem Santa Catarina. E para e-commerce puro mesmo, assim, pouco, vamos dizer assim, para o mercado livre da vida, você vai ver muito vindo de Minas. Ar-condicionado vem tudo de Minas. Então os estados foram especializando. E aí chegou lá, Rondônia, falou assim, eu vou fazer também. Prevendo a nova rota. Mas isso é uma coisa... A nova rota da China que está vindo pelo Peru. Uma rota nova. Olha que loucura. Que vai reduzir o prazo de produto, de transporte de produto em metade do tempo. Porque eles só vão atravessar a Ásia, vai para ali o Pacífico, para no Peru. Do Peru ele vem de trem ou de ônibus. Fazendo uma provocação, mas esse não era o PAC 2 lá da Dilma? Não, isso não é nem Brasil, isso. É China. É China. Que quem está construindo é a China. Com investimento chinês. Eu já vi que ele tem umas partes das licitações que eles já fizeram, né? Por quê? Porque ele fez de uma forma para poder encurtar o caminho. E vai escoar em Santa Catarina, parece? Vai vir até aqui? Existe uma ferrovia chamada Ferro Norte. Isso. Que começa... Ferro Norte. Que começa no Rio Grande do Sul e vai até lá. Existe uma ferrovia. Não sei se ela está 100% pronta. Tá. Mas, de qualquer forma, você vai ter uma entrada de mercadoria ali totalmente diferente. Vai mudar a regra do jogo. Tem coisas que, para transporte, vão valer a pena. Tem coisas que não vão valer a pena. Você fala de pneu, vem 1000 pneus num container. Então, talvez, se você entrar por Porto Velho ali e for trazer esse produto, não vale a pena pelo frete. Mas se você pega um container cheio de celular,
Vale. Vale. Mas talvez para um pneu que vai ficar em Rondônia, talvez para o Acre, Rondônia faz sentido. Na região norte e nordeste faz todo sentido. Entendeu? Escolhe ali. A região centro-oeste e a região norte vai se privilegiar demais. Que legal. Então já tem que estar olhando isso já para mudar também cadeia de fornecimento, centro de logístico. Esse movimento começou há 1 ano e meio atrás. Agora apareceu falando de China, mas isso começou 1 ano e meio atrás já. Uma parte da estrada antigamente era de terra para trazer esse problema de mercadoria. Muito legal, muito legal. Como o Brasil é complexo e cheio de oportunidade, Agora né? você imagina entregar pneu no Brasil inteiro. Um negócio preto, fedido, grande, que se bater alguma caixa amassa e que ocupa um grande volume. Sim. Com um valor agregado pequenininho. Porque se você pegar o espaço de 4 pneus de 250 reais, pô, você pega lá 1 metro 70 por 70 por mais ou menos 1 metro de altura. Quantos aparelhos de telefone... Quantas caixinhas cabem nesse espaço? Cabe, acho que talvez R$1 milhão em um espaço desse. Exato. De celular. Aí você vai falar pro cara, então, mas vou colocar 4 pneus para encher o saco no meio da mercadoria? E o frete? Então a gente entra no meio do frete. Então a gente vai lá e acha as transportadoras que querem transportar a gente. Em contrapartida, ele pode jogar o meu pneu por cima da mercadoria, ele pode botar coisa em cima do pneu, botar o pneu embaixo. Por quê? Porque não estraga. Não é tão perecível assim. Exato. Não amassa tanto. Exato. Não estraga. Nunca tive, em 17 anos de e-commerce, nunca tive um caso de um pneu que estragou no transporte. Não existe isso. Então, tem que adaptar a logística para isso funcionar. Nossa, E assim vai gerando especialidade, né? Tanto é que tinha mais concorrentes, né, de e-commerce de pneu e eles foram... Teve gente que foi morrendo ao longo do caminho. Igual eu ia falar Groupon, né? Mas teve a época das vendas coletivas e sumiram, e loja de pneu também teve esse boom, e agora... Teve um monte de importador que saiu para se lançar como e-commerce, tomou prejuízos milionários e acabou com o e-commerce de pneu. Eu te indico alguns aqui, que tentaram e falavam assim, mas como é que vocês conseguem? Fala, você quer saber como eu consigo? Compra a minha empresa. Me compra que eu falo que eu te conto como é que eu faço. Já compra uma coisa andando. Exatamente. Compra minha empresa que eu te conto como eu faço. Né? Que no final das contas a gente tá aqui pra equity também, né? Lógico, nós estamos aqui, assim, você tá à venda? Não, mas nada é invendável. Tudo tem um preço. Se vier com um cheque gordo, um caminhão de dinheiro, vai levar. Até porque tem vezes que para um outro passo, para um outro lugar que você quer chegar, um cheque gordo facilita o acesso. Você pode ter um equity, que é o caso, por exemplo, do seu sistema, você pode ter um equity que você pode ter um sócio, Sim. Ou você pode vender 100% da operação, ficar 2 anos dentro dela e aposentar. Sim. Eu sempre falo que as empresas... Existe uma regra lá que a empresa ou ela se sucede, ou ela cresce, ou ela morre, né? Ela morre, exatamente. Então, a gente tem que sempre... As marcas de carro olham isso também, né? Tá separado, depois ela junto, depois separa de novo, depois vira um conglomerado. É interessante ficar junto agora, fica, não é mais separa. É que e acho que existe e dá para olhar para o mercado da oficina mecânica também como isso, né? Eu tô aqui sozinho, de repente eu me junto com outro sócio maior, a gente se divide. Eu falo que esse nosso segmento de pneu e oficina mecânica tem um problema muito sério que é ninguém confiar em ninguém. Ninguém confia em ninguém. Todo mundo desconfia de todo mundo. Uhum. Cara, porque se juntasse mesmo, é questão de preço de produto. Eu não estou falando em cartelização, mas eu estou falando de equalização. Né? Então, até mesmo de forçar os órgãos governamentais a fiscalizarem algumas empresas, que quem é do segmento sabe muito bem de quem eu estou falando agora, né? Desses caras que estão fazendo umas coisas aí no mercado, estão vendendo o preço pneu abaixo do custo. Cara, não tem milagre. A matemática que eu aprendi, que você aprendeu, que teu pai aprendeu, que teu avô aprendeu, é a mesma. É a mesma. Então, cara, você tem que ter um sistema de fiscalização disso daí, de controle. Se você tem vamos dizer assim, um time unido, você vai lá e põe força, fala assim, ó, vamos fazer uma denúncia aqui, vamos pra cima do Ministério Público, tem que parar. Mas não se junta. Sim. É um querendo furar o outro. Eu escutei, falando em se juntar, eu sei que, acho que é público isso, a Luísa já falou, ela, junto com a Casa dos Bahia, se juntaram para fazer não sei outra palavra, não sei, um lobby, pedir algumas coisas pro governo, e depois, na hora que veio, a conversa foi com o cliente, mas se juntam... Para ter força, vamos se juntar para ter força, para ir junto aos órgãos pedir alguma coisa? Não se junta. E vou falar, a reparação automotiva no Brasil é um mercado gigantesco. Você sabe muito bem disso, é um mercado enorme. Falando de 100 bilhões de reais. Muito simples, cara. A gente está falando de redes ou de empresas maiores, mas quantas lojinhas ou quantas oficinas de bairro existe?
São milhares de lojas. Eu conheço um monte de lojinha de pneu pequena que quebrou por causa dessa prática desses caras de jogarem pneus para baixo. Que é aquele cara que tem a oficina dele lá, que também vende pneu, e que abandonou o negócio. Falou, não dá para eu concorrer. Sim. Porque os caras, hoje em dia, a internet, o cara tá vendo o preço, aí o cara vai lá, é enganado, mas esse cara não volta depois na tua loja, porque demora 2, 3 anos. Eu acho que a gente continua estigmatizado que a gente, né, engana o mercado, a reparação, né? Continua, não, isso é... Isso eu acho que na parte técnica a gente está avançando bastante, Júnior. Assim, estou vendo as oficinas mecânicas se valorizando, se profissionalizando, um serviço técnico com rastreador, com injeção eletrônica, com carro elétrico. Então, o cliente entra, tem um respaldo, mas em contrapartida, na parte de preço, o cliente tendo poder de valor, que é muito legal, né? Ele também ele força você a falar, ó, o preço aqui é esse, né? E você tem que valorizar muito mais a mão de obra. Então, a gente está sendo obrigado a valorizar a mão de obra. Então, estou vendo uma super especialização nisso. Exatamente. Mas existe esse é o movimento. Aí tá bacana. As pessoas estão entendendo e falam, não dá para ir naquele cara, que aquele cara vai me enganar. Deixa eu ir uma outra aqui que é mais cara, mas que eu tenho certeza do que vai ser feito no meu carro. É isso, é exatamente isso. Eu tô vendo um profissionalismo no nosso mercado, mas alguns poucos ainda deixa a gente ainda estigmatizado, né? É isso aí. Né? Júnior, você é dono da KD Pneus junto com o seu primo, Rodrigo. Meu primo, exatamente. Né? Meu primo. Foi ele que, inclusive, a ideia da fundação da KD Pneus foi dele. Mas a ideia, tudo bem, a ideia foi lá, vamos vender pneu especial, que ninguém conta pela internet, mas saiu do nada, vocês viram fora, dá não sei se... O Rodrigo viu fora. Ele viu fora esse modelo, e aí ele estava viajando, ele voltou e veio com a ideia. Como eu já trabalhava há mais tempo, fazia atacado de pneu, grandes contas, eu já estava envolvido em, vamos dizer assim, logística de pneu no Brasil, ele veio com a ideia, eu olhei para ele e falei, tá bom. Ele viu isso em algum lugar na Inglaterra? Nos Estados Unidos. Ele falou, você, na época, tinha uma empresa chamada Tire Hack, que sempre foi para nós um ícone de vanguarda em relação a vender pneu pela internet. E ele viu isso e falou assim, vamos fazer. Eu falei, legal. Eu falei, você vai atrás da tecnologia, porque eu sei como entregar. Falei, em relação a isso, não se preocupa. E aí a gente resolveu montar um e-commerce de pneu. Primeiro a gente começou vendendo pelo Mercado Livre, que na época o Mercado Livre era terra de bandido. O Mercado Livre era uma zona aquilo, só vendia peça roubada, era uma bagunça. Já tinha peça lá já. Nossa, era uma salada. Porque o Mercado Livre era pessoas físicas vendendo, não era isso? Isso, não era o Mercado Livre. Não tinha nada disso. Era uma bagunça. Vendia, não entregava, um monte. Aí nós começamos no Mercado Livre e sentimos, opa, isso aqui é legal. Quer dizer, você nem puseram tecnologia sua ainda. Oi? Nem puseram tecnologia sua. Não. Aí fomos atrás, aí contratamos uma plataforma que custava R$5.000 na época. Então o investimento inicial da KD Pneus foram R$5.000. Foi isso que a gente investiu. Que é o que a gente tinha no bolso. Os dois. A gente brinca falando uns duros, não tinha nada. Falei, bom, aí legal, né? Falei, vamos fazer o seguinte, então, né? Vamos investir, vamos convidar nossos pais para serem sócios. Porra, é um negócio do futuro, né? E aí? Porra, piada na família, né? Conta quem são seus pais. O pai seu e o pai do Rodrigo. Ayrton e Odair, os donos da BC Pneus. Que tem hoje quantas lojas? Hoje tem 30 lojas e tem 50 anos de mercado. Mas já tinham nessa época... Tinha, acho que na época... Já tinha umas... 8 lojas, 10 lojas. Mas era uma rede já consolidada já. Já, consolidada. Tinha um atacado grande. Eles tinham bastante atacado. Um galpão cheio de pneu. Exatamente. Então, bom, vamos convidar eles para ser, né? A frase foi gargalhadas, primeiro dos dois. A segunda foi não contem com a gente para nada. Super estimulante, né? Mas vai falar assim, olha... Pai raiz. Raiz, se vira. Outra coisa, não vai vender meu estoque não, hein? Primeiro você vende, depois você compra. Como é que é? Então eu comecei a fazer uma operação de dropship antes de todo mundo, né? Porque eu tinha que vender, pegar o produto e entregar. E pagar à vista. E pagar antecipado. Com R$5.000. Com R$5.000. Então eu vendia, pegava o dinheiro, comprava o pneu, 15 dias pagava o pneu, fazia esse trâmite todo. Então começou assim. E conforme foi dando lucro, a gente tinha outras coisas, eu e o Rodrigo, a gente não tirava o dinheiro da empresa. A gente foi injetando esse dinheiro na empresa e foi recalibrando, injetando. E foi fazendo a empresa crescer. E marketing na raiz, porque na época a gente era o maior anunciante de pneu no Google do Brasil. E acelerando para cima de publicidade. E aí a gente foi crescendo, até um dia que falou, e aí? Vocês querem ser nosso sócio? Agora não dá mais, né? Tá muito caro para ser sócio. Falei, tá vendo? Agora já tô falando de equity, né? Não é valor. Agora é equity, então vamos conversar sobre equity?
Isso é uma coisa mais pra frente, pra Sim, ser sim. colocado em pauta. Então, o pai do Júnior e o pai do Rodrigo Sócio, os dois são os donos da ABC Pneus. Exatamente. Então me conta como que foi, qual que é a sua primeira lembrança em oficina mecânica? Nossa, minha primeira Porque lembrança... quando você nasceu, seu pai já tinha oficina mecânica? Já tinha. Meu avô tinha uma borracharia Tá, chamada Santo André Pneus. tá. Aí ele ajudou meu pai e meu tio a montarem a borracharia deles. Meu avô depois acabou fechando a borracharia dele e indo trabalhar na borracharia do meu pai e do meu tio. Caramba. Então Não teve herança. abre a sua. Aqui na KD Pneus. Não é sucessório. Cada um vai abrindo a sua empresa. E aí, o meu avô trabalhava com pneu, eles montaram a borracharia, isso em 77. E aí, eu me lembro de começar a ir, acompanhar e ver entre 6 e 7 anos de idade. Uhum. Foi quando eu comecei a ter contato com o mundo, porque na verdade eu amava isso. Eu gosto até hoje de mexer com carro. E era seu pai e seu tio, né? E aí, Os na época, dois, os dois irmãos. os dois irmãos já tinham uma loja, né? Já não estavam mais como borracheiro. Eles começaram como borracheiro, batendo marreta, trocando pneu. E muito de caminhão também? Caminhão, mano. Começou, era 100% caminhão, depois que foi pro painel de passeio, né? E aí na borracharia, eu ia lá na loja, então, mas era uma loja borracharia, eu ia de final de semana e adorava. E eu comecei a ter contato com pneu com o meu avô, porque quando meu pai pediu pro meu avô fechar a empresa dele, vir trabalhar com eles, meu avô cuidava de pneu que dava para recalchutar na época. Sim. Então não se falava em dengue, não tinha dengue. Então os pneus ficavam todos no tempo. Sim. Então a gente pegava o pneu e analisava, olhava o pneu, meu avô olhava o pneu para ver se esse pneu podia recalchutar ou era lixo. E recalchutar é colocar aquela banda de rodagem? Com a banda de rodagem em volta, que hoje evoluiu para o remoldado, mas aí em vez de evoluir, regrediu. Tecnicamente até eu explico por quê. E aí recalchutava o pneu. Então tinha muito pneu recalchutado na época. E eu adorava ficar com meu avô ficava sentado num banquinho, com uma prancheta, eu ia buscar o pneu, mas me sujava inteiro. Voltava, só dava pra ver o olho azul, essa preto, tudo preto, sujo. E eu comecei a ter contato com o pneu e entender o que era pneu aos 7 anos de idade. Foi aí que eu comecei a minha jornada. E desde então eu comecei a acompanhar meu pai e eu ia muito pra borracharia, eu queria ver como é que funcionava, eu ia entender como funcionava o balanceamento, o que era. E fui. Quando eu fiz 18 anos, 17 anos, eu consegui um emprego. Meu pai me deu um emprego, então eu trabalhava como... eu era fiscal das pessoas que entregam folheto na rua. Essa foi a minha primeira função. Que a gente trazia muito carro lá. Você lembra da folheteria? Lembro. Grande concorrência, nossos pais se matavam nessa concorrência, né? Era folheto no farol todo trazia dia. muito carro. Trazia muito carro. Trazia muito carro. Você não tinha divulgação, porque no ABC não tinha, né? O ABC era um mercado que você não conseguia fazer mídia, porque era regionalizado e você não tinha, era TV fechada, não tinha nada. Então era folheteria. Só tinha o diário, né? Diário e folheteria. Era folheteria no caro. farol. Era uma guerra. O pessoal se pegava no tapa no farol, era uma barata. E aí, folheto, eu comecei a cuidar. E eu comecei a entrar dentro do mundo. Fiscal, pro pessoal entender, Aquele cara fica de pé olhando. saía uma Kombi com Isso. 10 pessoas, Isso. você deixava uma em cada farol, só que essa Isso. pessoa pegava o folheto e jogava No bueiro. No bueiro. Exatamente. Então você ficava lá, Olhando, aí ia de um pro outro. porque a gente tinha uma meta, né? Tem que entregar 1000 folhetos no dia. Exato. Daí a pessoa Dava não vai- quantidade, exatamente. Até hoje tem os fiscais. Se você Tem. for, muitas vezes eu já vi gente tirando foto das meninas Eu trabalhando. também. Eu vi sábado agora. Quem panfleta ainda bastante rua é imóvel, né? Imóvel. E hoje tem as pessoas bonitas. Tem uma empresa de imóvel, uma construtora aqui em Santo André, que as meninas estão Elegantérrima. né? Maquiada, elegante. É um absurdo. Eu falo, o que você tá fazendo aqui na rua? Vai muito trabalhar legal. comigo. É muito legal, né? E daí você vê o fiscal lá atrás, tendo que tirar foto. Tem um sistema de monitoramento de localização. Hoje tem, né? Mas eu, na época, É legal isso. foi o primeiro emprego que eu consegui na E família. você que levavam ela, Na verdade, eu era menor de idade. Então eu contratei um cara pra dirigir pra mim. Olha que loucura. você entregava elas e saia vistoriando. E saía vistoriando, ficavam em cada ponto. Esse foi o primeiro emprego que eu tive na empresa familiar. Deixa eu fazer um parênteses ainda. Eu tenho uma Kombi, né? Não é uma Corujinha, é uma Kombi 97. Essa Kombi era de uma empresa de panfleto. Da LM? Da- É, assim até o nome. Você falou que ficava aqui em Santo André, na Atlântica ali. Na pandemia eles fecharam, eu acho que eles tinham 20 ou 30 Kombis, se eu não me engano. Daí a LM depois me Pô, conta. que legal isso. Quando eles fecharam na pandemia a panfletagem, Parou tudo, né? ele pegou as Kombi, reformou e vendeu.
Daí eu fui lá, escolhi. Não, meu irmão falou: César, você quer uma Kombi? Eu falei: puta, eu não sei se eu quero comer. Eu acho que eu não quero uma Kombi, não. Daí eu falei pra minha esposa: meu, o que você acha? Ela falou assim: eu falei: eu vou comprar uma Kombi. Meu irmão foi lá que eles são amigos, escolheu a melhor Kombi, uma Kombi bonita. E daí essa Kombi nunca pôs concreto, areia, então ela é impecável. Só carregava gente. Só carregava E gente. rápido, e Projeto percursos curto. pequenos. Meu, é uma Kombi de panfleto. De panfleto. Aqui. E aí foi que eu fui crescendo e me Legal. embrenhando nesse negócio. Mas sempre gostei. E gosto de mexer com carro até hoje. Tive carro antigo, desmontei eu mesmo, montei eu mesmo. Meu, fiz de tudo. Eu amo carro. Os amigos ligam pra me perguntar: escuta, tal coisa, ó, faz assim, ó, compra assim. Como assim? Ponto de referência. E começou a trabalhar com seu pai. E Isso. ficou até quando? E começou a cuidar de oficina, depois de grandes contas, depois de atacado? Aí trabalhei como assistente de vendas, vendedor de loja, gerente, aí fui para administrativo, porque eu servi o exército, então tive que reduzir o tempo de trabalho, então eu fui pro... Nossa, e tem muita coisa em comum. Você também serviu? Servi aí também. Aí eu fui para administrativo, fiquei um período administrativo que fazia faculdade à noite, exército de manhã, trabalhava à Trabalha 3 tarde. horas. Dormia 4 horas por dia, estudava em São Paulo. E aí então fui para administrativo e comecei, quando acabou a parte do exército, eu comecei a ir para o departamento de marketing. Então eu era assistente Olha. de marketing. Que legal. Porque eu fazia faculdade de marketing. Então eu comecei a trazer coisas da faculdade, vivências que eu via com os professores e perguntava. Falava tal coisa, o segmento esse, tal coisa. E eles me davam uma assessoria ali de trabalho, de dia a dia. Tornaram-se alguns clientes, eles iam comprar pneu com a gente na loja. E aí eu fui aprendendo e comecei a aplicar uma série de coisas no grupo voltado ao que eu aprendia na época. Então aí fui assistente de marketing, fui até diretor de marketing do grupo. Mas aí o e-commerce começou a ficar muito grande. Eu falei, bom, tá na hora... Você ganhava dinheiro como assistente de marketing e colocava lá na Cadeia Pneus? Nem colocava, a Cadeia Pneus já tá tocando sozinha. A Cadeia Pneus, injeção capital nosso, nunca houve. Foi aquele 5 mil? Ela foi 5 mil. Caramba. Você colocou um... Não precisei colocar, porque o capital dava muito lucro o pneu. A margem era maravilhosa antes. Hoje em dia, você é louco, né? Pelo amor de Deus, se não tiver volume, tá morto. Entendi. E aí a gente foi colocando, aí eu falei, bom, em 2011 eu falei, opa, acho que agora eu tenho que parar e olhar só pro e-commerce. E aí foi como eu comecei a migrar, ainda fazia algumas coisas como diretor, mas fui soltando e falando, vão tocando aí, porque não tenho tempo. O negócio ficou grande também. O negócio ficou grande também. E a BC Pneus também ficou grande. Você falou que saiu... Quando você começou a trabalhar com 18 anos, tinha quantas lojas? 6, 8? 6 lojas. Mas a BC Pneus também teve um crescimento... Ela teve lojas no mercado, e tem ainda lojas no mercado, assim como... Sim. Teu pai, no modelo que teu pai teve. Cresceu bastante. Teve uma época também... Teve uma época que cresceu, aí ela encolheu de tamanho, estabilizou, assim, porque... Normal. Tentou outros estados, então foi pro Rio de Janeiro, foi para Mato Grosso, foi para Minas, voltou tudo para trás, porque... Igualzinho meu pai fez. Igualzinho, não, o modelo é muito parecido, só que teu pai era uma franquia, né? Mas os modelos de negócio acontece isso, né? Tem momentos que você expande, depois você volta a concentração, ajusta. Exatamente. E principalmente loja de pneu. Loja de pneu eu vejo muito isso, né? A gente tem bastante cliente de pneu, oficina inteligente, e você tem sempre essa movimentação, né? Eu tô com uma oficina aqui de pneu, aí eu abro 2, 3, daí aquela não faz mais sentido, eu vendo para um concorrente e abro uma outra. E assim vai. Eu tô com uma operação pequena, depois eu ficar grande, as minhas oficinas começam, sei lá, com 200 metros quadrados. Agora já não... Não comporta. Não comporta. Então eu vendo concorrente e agora todas elas têm 400 metros. Então é muito natural isso, né? Uhum. Então as empresas que crescem, elas crescem... Vão se ajustando. Ajusta, né? É isso mesmo. Operação fora do estado é um desafio, né? Enorme. Enorme. A própria De Pascoal teve operação em vários estados, daí reduziu também. Reduziu, tem diversas, não é... Não é demérito. Não. Eu acho que você não tem que ter amor pelo CNPJ. O CNPJ é um negócio. Você tem que ter lucro. Você tem que olhar a última linha. Não é o quanto eu faturo, é o quanto eu ganho. Faturamento é vaidade. O importante é quanto sobra. Demora quanto tempo, Júnior, para aprender isso? Demora, hein? Você vai bater muita lata antes de você entender que o importante é a última linha, não a primeira. Não é importante ter 5 lojas, o importante é ter Eu falo que hoje o cara que tiver 3 lojinhas bem montadas, bem feitinho, o cara tira uma boa grana por mês. Tira. Talvez se ele mudar para 5, ele precisa abrir 10.
Porque 5 torna-se um número que ele vai ter que crescer para poder se tornar de novo um cara rentável. Talvez com 1, 2, com 3 é o limite. 3 em diante ele vai ter que montar uma estrutura. Concordo com você, depois pode até a gente entrar nessa história que a gente vê, é o que eu mais vi no mercado, é o dono de uma oficina bem-sucedida quando abre a segunda quebra. É o que eu mais vi no mercado. É isso aí. Então a gente podia depois fazer um podcast só sobre aulas Só disso. de crescimento, porque meu pai teve uma rede grande de oficina, teve 90 oficinas pelo Brasil. 90, chegou a 90. Chegou a Eu ter ia falar que 90. chega a 100, 90. O número era 100, mas bateu 90, né? E daí, como toda franquia, existe a curva... É natural, existe um estudo da curva do franqueado, né? Ele namora a casa e divorcia, né? Então, nesse momento de divórcio, que começou a ter umas saídas, muito natural. Aconteceu isso com todas as marcas, né? E não é diferente. Daí, existe um estudo que fala que quando começa esses franqueados do divórcio, tem que se adaptar para, de novo, fazer aquela nova alavancagem. Daí, nesse momento, meu pai decidiu vender, desoperar. Desoperar. E ele tá hoje de novo com loja própria. Você tá com loja de novo? Tá. Não aguentou, né? Ele se aposentou, ficou sem, mas tá na veia, gosta. E pra Tem ele. jeito. Existe essa situação que você falou assim: o mercado vai se adaptando. Então ele já tá com 73 anos, tem que se adaptar toda vez ao mercado. Mas eu vejo que ele faz com naturalidade. Ama, tem paixão por isso. Então pra ele. Meu pai foi um dos percussores no O segmento. que pra mim seria infartante, ele faz com muita naturalidade. Tem que mudar? O cliente mudou, tem que mudar a operação? Vai mudar. Vai mudar. Tem que reduzir, tem que fechar, tem que abrir. Eu já sou mais controlado, comedido. Então, esse varejo me causava muita aflição, né? Entendi. E é aflição. Você usou a palavra varejo, é aflição. É isso aí. O meu negócio, oficina inteligente, eu trato um cliente de cada vez, vem aqui para dentro, eu vou cuidar de você, né? Então, é bem diferente, né? Tem seus outros desafios, mas faz mais parte das minhas aptidões, tá? Entendi. Mas eu amo isso. ABC Pneus lá, então você saiu com seu pai expandindo as oficinas. Expandindo. Com ele expandindo. E daí a Cadeia Pneus também expandindo. Expandindo também. E hoje continua vendendo para todo o Brasil. Continua para todo o Brasil. Hoje eu muito mais focado em São Paulo. Tá. Né? Porque eu tenho um sistema de logística hoje que eu entrego na cidade em 4 horas. Nossa, é rápido. Se você, por exemplo, quem está assistindo aí, ó, dono de oficina, loja, presta atenção. Entre em contato lá, entrega em 45 minutos para você vender para o teu cliente. Ô, Matheus, coloca o site da Cadeia Pneus aqui. Vamos fazer um bom jabá. Porque a gente tem um sistema hoje de entrega... Bom jabá não, vamos ajudar os donos de oficina que precisa de comprar pneu para instalar. A gente entrega hoje, em São Paulo, Pode 45 pôr aqui minutos. Na televisão aqui, Cadeia Pneus, pra Então, gente ver o site. o cara precisa de um pneu. A gente atende um monte de loja. Um monte. Até esses picaretas compram com a gente, sabia? Na verdade, dá pra colocar? Eu não perguntei pro Matheus se dá pra colocar o site da cadeiapneus.com.br. Claro. Tecnicamente, se é Não, possível. Tranquilo, pode colocar aí, não tem problema nenhum. Pode colocar na tela. E a gente atende muito hoje. Concessionária, E mano, é multimarca? quem? A Cadeia Pneus? Mais de 110 marcas eu tenho. Continental Bridge, então. Eu brinco que se eu não tiver um pneu hoje, ninguém tem. É difícil, hein? Entendi. Aro 18, 19, 20, 21. Carregou quebrado aí. Opa. Pela internet. A e internet carregou quebrado. O Matheus me falou que é o sistema lá de transmissão que faz entendi, isso. porque ele é todo branco, ele não é preto assim o site, né? Então você vem aqui e compra lá em cima, Matheus. Você consegue colocar o A aro, busca, tem uma busca por carro, uma busca por pneu. E a pessoa pode perguntar no WhatsApp? Tem o contato o tempo todo. Você pode ligar lá, é na hora atendido. Você tem telefone, tem WhatsApp. Eu brinco que não tem sinal de fumaça. Mas aí, e aí nós temos um sistema que é o seguinte. Quando o cara vem para retirar, ou eu vou mandar este pneu para o cliente, para esse lojista, para retira demora 5 minutos para ele retirar. Caramba, rápido. E para entrega, entre emitir a nota e o pneu sair de lá da coisa, demora 10 minutos. Entre emissão de nota, chegada do transportador, para sair para entregar pro... Na Grande São Paulo, então, em 2 horas, 4 horas entrega. Não, por causa você do tem uma trânsito, ideia, em Cotia, de Santo André para Cotia, eu demoro 1h10. Caramba. Entre entrada do pedido e chegada da mercadoria para o cliente. Para ele montar. Ele consegue, num centro automotivo, ir desmontando o carro do cliente enquanto o pneu chega. Sim. E o preço tá aqui, o preço é público, o preço é super competitivo, porque... Eu sou um atacarejo, eu não sou nem um atacado nem um varejo, eu tô no meio. Por isso eu consigo atender os lojistas. Entendi. E dentro da operação Cadeia Pneus, qual que é a sua responsabilidade e do seu sócio, Rodrigo? Um compra, o outro vende. O Rodrigo compra e eu vendo.
Então a gente é bem Boa separado. definição. Boa definição. Um compra e um vende. Então Legal. toda a parte de compra, produto, grade, eu não sei nem o que ele compra. Mas você tem que Mas você vender. acompanha? Não, pra mim tem que vender. Eu olho lá, eu sei que, que é o dono que tá comprando bem, é um dos caras que melhor compra no Brasil hoje pneu. Compra de todo mundo, é respeitadíssimo por ter um sistema de compra que ele construiu. Ele compra e eu vendo. Então chegou lá, preciso botar pra fora. Vamos vender. A estratégia de marketing, como é que vai ser feito. A dor de barriga é minha. Mas ele teve grandes dores. Quando teve, por exemplo, a crise a greve dos caminhoneiros em 2018. Pandemia em 2020. Que você tinha um estoque grande e falou, e agora? Porque estamos falando de muito capital, né? Muito capital. Muito capital. Então, margem Nós temos hoje, com variedades todas, em torno de 14 mil pneus no chão. E deve ter uma curva ali que não sai, que tem uma curva longa de Faz venda. parte de tudo para nós. Nosso estoque, máximo que ele demora para girar hoje, coisa de 90 dias. Para um pneu é muito pouco. Porque você entende que eu tenho um pneu Aro 21 da Porsche, eu tenho tanto original de R$5.000 quanto um de 1.200, que vai atender o cliente. Qual que é a posição do cliente? O que esse cliente quer? Eu vou atender o que ele quiser. Entendi. Eu tô com um cara lá que tá em uma Porsche, mas é uma Porsche Cayenne 2004, que não vai pagar R$20.000 em um jogo de pneu num carro que vale 60. Sim. Então ele quer pagar 5. Então ele compra comigo. Ele vai no lojista lá no amigo dele. Então eu entrego no amigo dele, o amigo dele vende pra ele. Então o sistema que nós montamos é diferente. Entendi. E daí você vende e cuida dessa operação que é a parte de serviço também. Tudo, isso é comigo. Vender é comigo. Mas a própria compra, a gente não tá falando só de 4 marcas. Bridgestone, Goodyear... Não. De quantas marcas? 100? Mais de 100. Mais de 110. É muita fabricante, é muito... Um compra, um vende. Você acha que a vida dele é fácil? Eu acho que eu não queria estar na pele dele. É muito fornecedor, é muito fabricante, é muita medida, é muita aplicação. O Rodrigo sabe o catálogo de aplicação de 95% dos carros no Brasil de cabeça. E tem a questão tributária, né? Que você fala, puta, tá mais fácil faturar por aqui, agora comprar de lá. Esse cara vai me dar um desconto, só que no estado que ele fabrica, esse desconto... E aí você começa as guerras fiscais. Mas nós estamos em São Paulo. Então eu falo pro cara, emite pra cá. Não, emite pra cá, não tem, 100% da nota, bonitinho, entrou, saiu, compra e venda. E nessa nova reforma tributária, isso vai equalizar, a gente vai ter menos trabalho. A gente vai... Eu creio que vai equalizar porque você vai ter uma diferença, essas diferenças interestaduais vão acabar. Né? Então isso é... E primeiro que eles vão atacar é e-commerce, porque é uma guerra hoje. Então o escândalo de fast shop aí, que a gente viu acontecer, porque você chegava na fast shop, comprava um produto, o cara te atende e te vende o produto que não tá lá. Mas ele te atendeu na loja física para te vender um produto que vem de outro estado. Deu ruim, né? Eu tô vendendo aqui um produto que tá em outro estado. O ICMS que é a parte dele, né? Entendi. Mas tem que se equacionar isso, porque o cliente tá na internet quer aquele valor, né? Tô vendo aqui na Fast Shop por esse valor, né? Eu quero por esse preço, né? Então, mas o eu senhor quero compra, aqui. Entendeu? E aí eles fazem para equalizar. Então, isso daí causa uma guerra fiscal. Isso daí vai ser uma das primeiras coisas que eles vão atacar o e-commerce, primeiro. E eu falo também que quando a gente começa a crescer, né? Quando a gente é muito pequenininho, é muito natural de oficina mecânica ou de qualquer microempresário tá com o imposto lá de 6%, né? 6,5%, né? Daí você começa a crescer, baixa 17%. Chega a bater 22,5% no Simples. Na faixa máxima de 400 mil que você por estoura lá, né? E daí eu vejo que o microempresário muitas vezes é obrigado a começar a sonegar, né? Exato. Não estou falando do nosso caso. Sim. Eu vou te explicar tecnicamente o que eu acho sobre isso. E daí eu vejo que as empresas crescem, daí você fala, mas eu fiz um business plan, um negócio para pagar 6,5, 7, 8. Comecei a pagar 17, aquele negócio já desmoronou a regra. E o meu concorrente ainda continua pequeno, pagando um pouco imposto e ainda sonegando. E daí existe uma deslealdade de negócio. Eu falo que no nosso segmento, que é um segmento substituído, substituição tributária, as empresas teriam que obrigatoriamente começar pelo regime de lucro real. E não pelo regime do Simples. Mesmo pequena. É que os contadores não querem, porque dá trabalho. Claro. Porque quando você tem uma empresa que está faturando os seus 50 mil reais, lá com 6% de imposto, 7,5%, que dá mais ou menos para 50 mil, vai dar 4 mil reais por mês para esse cara, de 3,5% para ele de imposto. Sim.
Ele teve isso de lucro? 50 mil? Acho que não. Se ele tiver na casa sem pagar aluguel, na garagem, aí pode ser. Você tá entendendo? Então, peraí. Eu teria que pagar o imposto sobre aquilo que é o lucro de verdade. Ah, mas o imposto sobre o lucro real é 34,5%. Tudo bem, mas quanto eu vou ter de lucro real? Eu vou ter lucro? Só que o contador cobra o triplo. É aí que tá. Por quê? Porque dá trabalho. Então Sim. o contador fala para você, vai pro simples. O simples para você é a vida. Não, não é. Existe uma curva, e eu fiz esse estudo de fazer essa curva, em que momento é que se encontram os faturamentos. Você tem que começar. Agora entrou certo o site, hein? Você tem que começar pelo lucro real, depois passar presumido quando você começa a crescer. Ah, porque tem essa curva. Quando você começa a ter muito lucro na tua empresa, você não continua no real. Você vai pro presumido. Você vai presumido. Porque é mais barato do que você ter. Se você tiver uma lucratividade grande, não vale a pena o real. Mas tem que pagar sobre o lucro. Quando você paga um imposto sobre o simples, você paga sobre o faturamento. Acho que é o presumido de 30% de lucro, né? Acho que o Simples Nacional não é? 32%? Então, A Receita estipula que você tá tendo 32% de lucro. ela acha que você tem isso de lucro. E não tem. E não tem. Não, 30% de lucro, não sei quem tem. Gostaria eu estar trabalhando com 30% de lucro. Eu escutei um cara na internet que falou que ele só tem negócio que tem 70% de margem. Mas aí ele vende infoproduto. É, Ponto. Não preciso nem falar continuar. Eu sei até o que ele vende. é isso pro É infoproduto. produto. E aí tem mesmo. Tem 70%. Mas eu também é o único cara que vende. A única coisa que eu conheço que tem 70%. Por enquanto, viu? Porque o infisco vai pra cima. Não se preocupa, não, que é questão de tempo. Então, acho que a reforma tributária, eu tô com a esperança também que fique justo, fique simples e a gente também não tenha mais que as empresas não soneguem mais, não precisem sonegar, fique justo o imposto, para não ter essa deslealdade de uma oficina querendo trabalhar muito certinho, pagando todos os impostos, Exatamente. concorrendo com uma que não paga, Exatamente. não paga nada, paga metade, ou que não deixa a gente crescer. Porque quando a gente começa a pagar 10, 12, 15, a gente fala, vou parar de crescer. Eu Não vou fiz- contratar mais. Eu fiz um cálculo. Se você comprar um produto a R$100, e colocar até quem está comigo aqui, eu mostrei para os meus funcionários esse cálculo. Você compra um produto a R$100 e fala, vou colocar o que eles chamam de margem, que não é margem, é markup. Eu vou colocar 40%, então eu vou vender esse produto por 140. Sim. Se você pagar, você estiver vendendo no marketplace, vou colocar teus custos operacionais, 15% do custo operacional. Mais 15% de imposto a 140, você acabou de jogar R$2 no lixo, vai te sobrar 98. 98. Uhum. Que 30% de 140 é 98. Você entendeu? Então, você fez a conta aqui. Então, eu mostrei, falei, isso aqui, você tá achando que você tá ganhando 40, você tá perdendo 2. Então, o erro começa aí. Então, por exemplo, por que eu vou pagar 15% de imposto aqui se eu não tenho isso de lucro? Só que aí os contadores não querem fazer isso. Então, os senhores contadores estão me assistindo, desculpa. Tô contando toda a verdade aqui, como é que funciona. Tem a questão só do funcionário, que daí tem o caso do valor lá, que é diferente. Que é maior que é a carga tributária do funcionário. Mas mesmo Mas tem assim, que colocar dentro do molho, você tem que fazer esse cálculo. essa conta. Né? Então, eu tenho uma empresa que está faturando 250 mil por mês no centro automotivo, que faz lá seus 80 mil de serviço por mês, você tem que ir pro presumido. Sim. Obrigatoriamente você tem que ir pro presumido. E eu acho que tá legal, igual a gente tá falando, tá tão maduro, o mercado tá amadurecendo grande, que a Oficina Inteligente tem muito cliente no lucro real já. Já, né? Loja de pneu é regra, tá no lucro real. Porque regra. a margem é muito pequenininha. É. No presumido, ela presume que você tem 40% de margem no pneu. É. Como? E eu tô vendo isso escalando. Eu tô vendo conforme as oficinas estão crescendo, especializando, o gestor tá mais atento, falar com o contador, cada vez mais tem cliente no lucro real, no lucro presumido. Então, depois da pandemia, vamos dizer assim, tá profissionalizando muito o mercado. Começa a fazer conta, né? Tanto na parte de gestão, quanto na parte técnica, por causa de carro, gestão direta, tem esse movimento muito grande também das oficinas mecânicas que estão mais hiper especializadas, né? Não, hoje em dia, se você for trocar a pastilha de freio de um T-Cross traseira, você precisa do scanner. Eu tenho Se você não tiver Vamos saber. Porque se você não tiver scanner, você vai quebrar a pinça. Porque E é um carro, não vou falar que é um popular, mas Mas é um carro... comum, é um carro comum. Você tem lá um freio de mão elétrico. Sim. Ele aciona automático. Funciona? Então, para você abrir ele, você coloca o scanner, manda abrir, a pinça abre, você tira a pastilha de freio, põe a pinça, ok, ela vai lá e fecha. Então, Se você forçar como era antigamente, o golzinho, Segurava. que o mecânico colocava aquela chave de fenda e forçava a pinça para abrir, você vai arrebentar tudo. essa era a regra, né? Esse freio de mão elétrico
traz uma complexidade para você trocar um freio de um carro que, se você não estiver preparado, você vai ter prejuízo. Então, falando até a parte de óleo, né? Óleo também parece que tem que colocar, zerar, fazer algum no rastreador também. Então, você tem óleo, seu próprio pneu, depende do carro, você tem que zerar o TPS. Você tem que botar o scanner e zerar o TPS. É só nos high performance, né? Ele vê se o pneu tá baixo, né? Isso, ele faz aquele que indica no painel se tá baixo ou não. Depende do carro. Eu lembro que a Captiva, quando surgiu com o TPS, um dos primeiros carros no Brasil, você não podia trocar a roda de posição porque dava pau na leitura. Na verdade, não era isso. Você tinha que reprogramar para ela ler onde estava, porque ela não sabia onde estava. Hoje já é mais moderno, ele já funciona diferente. Os mais antigos são assim. Mas você tem uma série de coisas. Por exemplo, vou trocar... Hoje você tem uns sistemas de eletrônicos que estão agora nos BYD, GWM, que você tem tudo embarcado em eletrônica. Se você não tiver software, scanner, para fazer a leitura do que esse carro tem, você não vai saber. Sim. Você não vai saber. E nessa parte que você falou tributária, de gestão, como as oficinas têm muita especialidade, ela começa a ter uma visão, mais uma margem e tal, que ela obriga também aquela oficina que não está avançado, também avançar nisso também. Então, eles têm que avançar na parte técnica, mas também na gestão, porque ele está vendo o concorrente, a outra oficina crescer. Eu vou dar um recado para todos que estão me assistindo aqui. Esse recado é o recado de milhões. Nunca deva para o fisco. Deve para o banco, deve para o fornecedor, deve para o padrinho, para o tio, para a mulher. Mas nunca deva para o fisco. Então, se o teu negócio, para funcionar, depende de sonegação, conselho, feche. Uhum. Feche, porque você vai ter problema. Não deve. Então, o software que nem de vocês de gestão não é uma escolha. Ter uma oficina inteligente hoje para um cara que tem uma loja pequena, inclusive, porque o software de vocês é super legal e super baratinho, não é porque qualquer empresa pequena consegue ter o software operando, é obrigatório. As pessoas não entenderam ainda que a declaração de imposto de renda 2025 ela veio pré-preenchida. Então, o fisco sabe o que está fazendo. Eles sabem, vão fechar o Pix. Quem é mais antigo como eu lembra do CPMF. Sim. Você lembra também, você não é tão novo assim. Eu tô mais careca, você trabalhou menos no centro automotivo. A internet próxima. E aí, cara, como é que vem pré-preenchido? Ele já olhava todo o nosso extrato. A CPMF já olhava. Esse sistema eles estão monitorando tudo o que acontece há muito tempo. Ele pode não autuar por opção, mas eles já sabem. Ele não pode não atuar porque ele não tem lei. Porque se ele ele atuar, ele tá invadindo tua conta. E se ele atuar também em todo mundo, a gente quebra o Brasil. Exato. Então, isso que está acontecendo. Então, conselho de milhões, não deva pro fisco. Porque ele vai vir atrás de você e vai te arrancar o couro. E tudo que você ganhou na vida, você vai perder para ele. Mas também não é, vou falar a palavra talvez inteligente, não sei outra palavra, você abrir um negócio que só dá para ter margem sonegando. Né? Não faz sentido, né? Só dá para ter margem se eu pagar pouco um funcionário. E daí você nunca vai conseguir um funcionário profissional empenhado, porque você paga o mínimo. Tudo bem que todo começo de negócio é muito difícil, né? Difícil, demora alguns anos e tal, mas o olhar tem que ser, vou fazer conta e precisa se pagar. Né? Sempre, porque qualquer deslize que você der vai custar muito caro. O mercado não está suportando mais. Tá muito profissional. Muito profissional. Então as grandes oficinas estão cada vez maiores e mais profissionalizantes. Uhum. Eles trazem o cara sem especialidade, profissionaliza o cara, ele é profissionalizante. E às vezes ele perde esse cara que ele está treinando no meio do caminho. Sim. E aí nós temos um outro problema, que a molecada não quer mais fazer o que a gente fazia, né? Sim, não quer... Mas também não teve essa experiência que a gente teve, né? De ir lá na borracharia, de pôr a mão na graxa, de sentir o cheiro do carburador, da gasolina. Porque tinha um... É que também não tinha importação nessa época, né? A gente tá falando dos anos 80, né? Era isso que a gente fazia com o carro, né? Queria ter um carro, você tinha que mexer no carro, comprar um carro velho, arrumar. Nossos pais também não tinham muito... Era a nossa rede social. Também. A nossa rede social era o carro. Exato, é verdade. Falando, essa é boa palavra, porque... Meu primeiro meio de locomoção foi uma mobilete. Tive 3. Né? Brincando, falei, não quero andar de ônibus. Então vou comprar andar de mobilete. E aí você o que acontece? Você tinha lá uns 4, 5 amigos que tinham mobilete também. Vocês se juntavam, lavavam a mobilete no final de semana, aí ia junto não sei aonde. Então, já trocava o sarachu, já trocava escapamento. Você tinha uma rede social. É verdade. Que era o seu ciclo, que andava... Que estava em torno do carro, muitas vezes. Que era mobilete. Então... Os clubes de carro, os amigos se encontravam. Eu me lembro que a gente morava, eu vim de uma família humilde, meu pai era borracheiro, não vim de berço de ouro.
as pessoas de sábado colocavam seus carros na rua e todo mundo lavava o seu carro. Um emprestava o sabão pro outro, mas o pretinho do seu carro, mas todo mundo lavava o carro. E depois de lavar o carro, ficava todo mundo sentado batendo papo. Onde era o teu social? É A tua rede verdade. social era a tua rua. Era o teu círculo de amizade. Então, as redes sociais afastaram esses caras. Então, eles não têm eles não sabem o que é isso. Praticidade, Uber, tudo, né? Aí você pega assim, eu não quero ter. Vamos falar de geração Z e dá uma arrepiada. Eu tenho minhas opiniões. Sou a favor em algumas coisas do que eles fazem e contra em outras. Mas isso é uma outra, é um outro episódio do podcast. Mas então, essa é a nossa rede social, a gente brincava com isso. A brincadeira era, coloquei um JK no meu carro. Nossa, uma ponteira de gol. Coloquei, de gol. tinha um golzinho. Aquela ponteira do Gol GTI. Cortei a mola do golzinho, coloquei a ponteira GTI com um JK, um gol bola. Meu. E depois tirei o catalisador, quando teve catalisador. Arrancar pra roncar. Eu já cheguei a andar sem escapamento, com Nossa. escapamento direto. Gastei muito dinheiro com teu pai lá, viu? Troquei muito escapamento lá. Vivia fazendo arte. E aqui a gente rebaixava carro, levava pro... É que a gente cortava as molas, né? Porque abaixar as molas mesmo tinha um especializado aqui. Aqui, você botava na serra a mola, mas aqui... Eu serrei a mola, meu pai quase me bate. Eu lembro, tinha um golzinho, a gente prendia a mola, a gente colocava o presilha. isolador e prendia com uma... Um foca-gato. Ou foca-gato ou com aquela braçadeira de mangueira. Ah, sim. Você lembra? Pegava o prato do gol e colocava uma braçadeira de mangueira. Pô. Júnior, olha a besteira que eu fiz. Quando eu tava com 20 anos, eu tinha um Golf quadrado. Daí, lá com meu pai, eu fui gerente de informática, comecei a ganhar, até tive uma condição financeira... Eu comecei a ganhar bem cedo, né? Porque eu mexia com informática, nos 90 não tinha ninguém, daí me esforcei, dei certo, virei gerente do meu pai, né? Por mérito, né? Lógico, a oportunidade foi por causa que meu pai tinha oficina mecânica, mas eu tinha uma... Então comecei a ganhar relativamente bem, e daí minha mãe deu o Golf dela pra mim, um Golf quadrado, não... Daí roubaram esse Golf, daí meu pai, eu tava lá no meio... Roubaram também porque eu tava num lugar não muito... Onde não devia. Não devia, E daí ele me deixou eu andar de Uno Electronic, 91. Meu, era muito ruim esse Uno Electronic. Por Eu fim, lembro desse Uno Electronic. era muito ruim, né? E eu tinha pagado metade do carro, metade ele tinha me dado, né? E daí ele falou, César, ó, você tem uma carta de consórcio, né? Que eu fui contemplado, mas não conseguir, se vira. A carta é sua. Então roubaram o seu carro, o carro estava no nome da minha mãe. Por fim, eu acabei pegando um Golf 2000. Puta, era o carro... Nossa, era meu. Era o carro dos Foi sonhos. o Golf Sapão quando saiu. Golf Sapão, Nossa, Sapão. isso era meu. Então eu tive esse carro dos sonhos naquela época, eu saí de um Golf quadrado 95 para um Golf Sapão 2000, Comfortline. Falei, meu, eu ia comprar um Gol, eu tinha dinheiro para um Gol 0. Meu pai me deu um Golf 0. Falei, puta, que lindo, né? Fiquei 2 anos também para conseguir a carta de consórcio e tal. Depois de um ano, fui lá, fui numa oficina do meu pai, falei, meu, corta as molas. Primeiro que eu não sabia a besteira que eu tinha feito, porque não existia essa mola do Golf para vender. Aí back, na época, né? Porque custava caro. Caro pra caramba. Na verdade, eu parei numa oficina pra arrumar a parte de computador. O cara falou, meu, por que você não rebaixa? Eu falei, puta, eu não quero rebaixar. Ah, vai, rebaixa qualquer coisa eu levanto, né? Puta, também moleque. Eu trabalhava com oficina mecânica, moleque, né? Quando eu cheguei em casa com aquele Golf, nossa, meu pai deu Pulo, né? né? Ah, pô, não falou, não brigou, mas ligou lá foi lá na oficina e falou, meu, quem rebaixou o carro do meu filho? Ah, foi o Joãozinho. Manda ele vir falar comigo. Mas na época é o que a gente fazia. Então a gente rebaixava, levantava, tocava a ponteira de escapamento, fazia, aí não podia usar isso filme, punha som, tira som, põe um negócio que Eu pisca. punha PE. Os PX. Os PX. Era o que você brincava. Nossa rede social era essa. E tava em volta do carro ali, né? Daí eu acabei no outro mês, eu peguei a mola, levei lá, meu pai tinha uma recuperadora de mola, falei, acha uma bola igual. Achou lá a mola, sei lá de que carro, era muito parecida e pus no carro, porque eu não encontrei pra comprar. Tinha que importar. Golf Sapão era uma... Quando saiu era coisa Mas mais você falou linda. bem isso, né? A gente ia ali no Cabeça Branca ver os racha, Exato. não participava. Mas participei já. Você- Já assisti, já participei, já Eu capotei tirando racha. Eu tenho um vasto currículo. Deixa eu falar pro pessoal o histórico. Você é de Santo André, Sou de Santo André. eu também sou de Santo André. Nossos pais,
eram concorrentes dos outros lá da rua. Do outro lado da rua. Então era uma empresa aqui e a outra aqui, assim, e aqui no meio tinha o rio. Era de frente, né? Quase uma faixa de Gaza, né? Era um negócio bem em frente. Então, meu pai falou assim que ele ia no banco pedir algum empréstimo, daí ele tava saindo do banco, seu pai tava entrando pra pedir o empréstimo, ou ao contrário. Ele falou, meu, todo dia a gente ia lá depositar um cheque. Você conhecia. Meu, eles achavam que... Eu sempre falei, eles achavam, os concorrentes acham que a galera se mata. Mas ninguém se mata nada. É comercialmente. Se encontra, toma cerveja junto. Teu pai não foi comprar pneu comigo? Há uns anos atrás? Até hoje. Eu encontrei ele e falei, pô, eu conheço essa pessoa. Você não lembra de mim? Eu sou Carlos Coimbra. Eu falei, eu não acredito que você tá comprando pneu comigo. Pô, eu tô precisando de pneu. Eu falei, olha só que coisa. Então, as pessoas têm uma imagem que existe uma guerra entre os concorrentes que não existe. Não, eu fiquei há 4 anos atrás, quando a ABC Pneus procurou a Oficina Inteligente para ser o software oficial, né? E trocar o software que estava lá, né? E é um software grande. Alemão, grande, internacional. Eu falei, mas vocês vão colocar na ABC Pneus, vocês vão colocar a Oficina Inteligente, né? Tô super honrado. Mas você sabe que eu sou filho do Carlos? Eu sei, né? E quero conversar com você para entender o grau de interferência que o seu pai tem na Oficina Inteligente. Então, o seu pai, o Ayrton veio falar comigo, né? Me chamou. Então, a gente ficou... Daí eu expliquei. Falei, ó, meu pai não tem nada na operação, nunca teve, né? Mas ele falou, não, mas seu pai é um querido nosso. Então, eu também fico muito lisonjeado pela confiança que vocês tiveram, né? Em usar... A ABC Pneus teve em usar o software Oficina Inteligente. Do concorrente direto que brigavam, que na verdade não brigavam nada. E o grau de maturidade que a gente tem. De entender que são operações, que não tem interferência... E eu fico bem lisonjeado com isso, sabe? Se você pensar que você tem hoje na tua mão, a quantidade de clientes que você tem na tua mão, você tem um banco de dados. Sim. Se você tem um LGPD para ser obrigatório e ser, que não tinha antigamente também, né? Você tem um LGPD que você tem que cumprir. Então, a gente tem que entender que quais informações podem ser roubadas? Será que podem mesmo? Será que existe alguma informação que é sigilosa? Será que existe alguma coisa que o mercado já não saiba? Então... A hora que você entende, tem a maturidade e fala assim, não, mas peraí, tô esquentando a cabeça com uma coisa que não faz sentido. Exatamente. A informação que ele tem é pública, todo mundo tem. Aquela coisa que antigamente você tinha um mailing, um endereço, cara... Isso acabou. Isso acabou. A gente tem muita prática, né, Júnior? Então, obrigado por isso daí. É lógico que a Oficina Inteligente tem um contrato de compliance, lógico. Tem todo jurídico, que a gente não vai fazer nada. Óbvio, não é... Então, mas o que eu tô falando assim, qual é o grau de risco? É relativo também, né? Você entendeu? Quanto eu faturo? Vai lá, pega o balanço. Já trocamos uma empresa, já um vendeu pro outro, talvez. Entendeu? Então... Eu conquistei um cliente um dia falando assim, né? Ele tava... Isso lá em... Quando a gente tinha ainda 100 clientes, a gente era bem pequeno, né? 100 clientes com software, bem pequeno ainda, né? Daí eu fui lá na operação dele, olhar ele e tal. Daí ele falou, não, tá... Eu falei, você tá com medo, né? De informação e tal. Fica tranquilo. Eu falei assim... Eu vivo oficina mecânica desde sempre, né? Isso era 2016. Eu comecei a trabalhar em 96. Meu pai tem oficina desde 86. Eu falei, ó... Eu olhei pra oficina dele, 4 elevador, 5 mecânicos. Falei, você fatura 200 pau aqui. Na lata. Na lata, você sabe. Você para no setor automotivo, você fala entre 150 e 200. Você olha pelo nível de ferramenta dele, sabe quanto ele vende de serviço. Então é isso, né? Qual é o segredo? E qual outro segredo? Quanto você ganha? Entre 10 e 20% de margem, 12%? Depende do como você opera a tua coisa, o quanto você paga de imposto, o quanto você paga de folha, o quanto você paga de prêmio. Mais ou menos? Mas olha, o sistema de premiação que eu fiz aqui é super seguro, Até o funcionário sai daqui lá e conta pro outro quanto ele ganha. Acabou, encerrou aí. O molho tá em outro lugar, né? Não o molho não tá sabendo quanto você fatura, o tamanho da sua operação. Assim como eu sempre falo que tem quem gosta da Coca, tem quem gosta da Pepsi. Cara, cada um vai ter uma afinidade com um tipo de serviço. Um cara vai gostava mais de na minha loja, outro cara gostava na Oficina Brasil. E qual o problema? E de certa forma a concorrência ajuda, porque a gente via... Talvez, eu nunca conversei com meu pai sobre isso, né? Vendo a ABC Pneus fazendo algumas coisas com sucesso, puta, vamos copiar, e vocês também ao contrário. Mas não tenha dúvida. O panfleto, né? Onde você tá panfletando? Naquela avenida. Naquela avenida? Por quê? Vou lá também. Vou lá também. Então encontrava o mesmo, se brigava os mesmos. A gente mudava a cor do folheto pra não brigar. Então um fazia amarelo, outro fazia rosa, outro fazia azul, outro fazia verde. A gente ia mudando, porque não sabia qual que é a cor que o outro tava fazendo. Mas era concorrência direta. E foi muito legal isso, né? Porque... E é legal escutar... Hoje a gente tá aqui junto, né?
Com o maior respeito. Com respeito, conversei com o Odair, que é o pai do Rodrigo, esses dias também por telefone, a gente trocou algumas figurinhas, então, bastante feliz, Júnior, você estar aqui hoje, a gente se encontrar. A gente tem 2 anos de diferença só, então a gente viveu na mesma época. Mesma coisa. Né? Mesma coisa. Você falou que chegou em casa, você estava todo sujo nos primeiros dias ali, né, de borracha. A primeira vez que meu pai colocou numa oficina, ele colocou um tambor de óleo diesel para me lavar a peça. Né? Nossa. Foi assim minha entrada, com 14 anos. Eu cheguei em casa com óleo diesel do cabeça aos pés, minha mãe falou... Vou dar um banho de VAP, né? Minha mãe, ok, mas se suja menos da próxima vez, porque não dá pra... Jogou fora a camiseta, né? Não, e o cheiro? O óleo diesel, o óleo diesel fica na pele. As pessoas acham que, mão de graxa. A mão de graxa é o mínimo. O cheiro do produto é que não sai. Daí nesse dia ela não deixou eu voltar. Eu voltei depois com 15 anos. Daí que eu voltei. Nesse dia era férias, né? Falei, eu quero lá ajudar, eu não quero ficar em casa. Isso, eu comecei assim também. Eu queria ir de qualquer forma pro escritório, lá pro meio do pneu, porque eu queria trabalhar com pneu. Eu lembro que eu tinha 12... Pneu. Eu tinha 12 anos de idade. Meu pai já vendia pneu de caminhão na época. E tinha pneu... Eu lembro o pneu. Era um pneu Firestone T546. Era um pneu borrachudo de caminhão. E o montador pediu pra eu subir no caminhão pra jogar o pneu pra trás, pra fora. Tava descarregando o caminhão. Você aguentou? Não, eu caí com o pneu e tudo. Eu fui levantar o pneu. No que eu fui levantar o pneu, eu caí pra trás. O pneu quase caiu em cima de mim. Os caras caíram na risada e foram subir. Eu falei, não. É pesado pra caramba. Fica aí que eu vou levantar. Fui, quase me matei, levantei e joguei o pneu pra fora. Mas também, quase arrebentei a coluna inteira. Mas falei, não, vou lá, como é que eu vou? Como assim não vou? Não, eu vou fazer. Então, a gente gostava disso. Eu gosto disso até hoje. Eu também. Eu adoro chegar, tá mexendo no meu carro, vou te dar uma olhadinha. Sabe, deixa eu ver o que tá mexendo aí. Ah, não, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, isso aqui. Tira aqui. Eu não cheguei, como eu fiz informática, eu não cheguei a ficar no chão de pátio tanto tempo, assim, né? Depois que eu tive uma oficina mecânica depois, né? Meu pai virou franquia, daí eu comprei uma franquia dele, né? Por oportunidade e operei. Por um negócio, pela operação de negócio, mas não pela operação do dia a dia. Mas vendi muita bandeja de Goar, Eu lembro que eu trabalhava numa bandeja loja... telescópia do Score. Eu trabalhava numa loja que vendia 200 bandejas, 300 bandejas por mês, cara. Nossa, é muita bandeja. É muita bandeja. Na época era Chevette, Corcel, Del Rey, Gol. Aí depois, quando veio o Uno, aí foi a tragédia. Porque o Uno, cada ano que saía, você lembra? Vinha um amortecedor diferente. Então, um ano era cartucho, axial. outro era não sei o que lá, outro... Meu, você tinha estoque do Uno. A ponta do amortecedor do Uno era diferente. Um era a alho, o outro era... Outro era aquele vampirinho. Exatamente. O Uno era um caos. Era um caos. Por isso que se tornou um carro indestrutível, que a gente brinca, né? Ele foi evoluindo tanto ao ponto de ser um... Meu, você tem os Uninho rodando aí até hoje com 300, 400 mil quilômetros. Sim. É uma loucura. Era uma boa época. Era uma boa época. Era um outro tempo. É diferente. Um pouquinho de sociedade de novo. Rodrigo compra, você vende. Quando vocês têm que tomar uma decisão estratégica do negócio e vocês não concordam, como vocês resolvem? Um dos dois tem que ceder. Não existe isso. Então eu brinco que você tem uma sociedade, é você ter uma defesa de tese. Então quando eu quero uma coisa, ou ele quer uma coisa, ele vem aqui e defenda para mim a tese. Apresenta os porquês, os sim, os não, os riscos, e o outro tem que falar assim, faça. Não, eu não quero que faça, mas não quero por quê. Defenda tecnicamente por quê, porque às vezes você pode mudar a minha opinião que queria fazer. Você também tem que defender porque você não quer. É lógico. Não é simplesmente não. Não existe isso. Sociedade é você sentar, conversar e entender que as pessoas têm que ser complementares. O teu sócio tem que complementar aquilo que você não faz ou que ele é melhor do que você. Então existe ali também, então, que você está me falando, pelo que eu estou entendendo, uma admiração pelo seu sócio. E ele sabe, assim, que cada um está na sua área. Quando dá uma dor de barriga, eu sou especialista em gestão de crise. Que legal. Então, eu me especializei. Então, a dor de barriga a mim não existe. Qual que é a crise? Não, que dor de barriga nada, vamos resolver. Mesmo na área dele, quando dá uma crise, você é especialista para lá ajudar. Ele pede para eu ajudar. Assim como tem uma série de coisas que eu estou fazendo que às vezes dá um branco. Fala, Rodrigo, eu preciso de produto. Eu não sei nem o que eu estou vendendo mais aqui. Me ajuda, o que eu ponho, o que eu faço? Eu preciso vender, mas o que eu põe esse aqui, puta, consegui um preço bom nesse aqui. Aí vamos lá. Eu só vendo aquilo que tiver. Caiu o movimento. Vamos ver, Rodrigo, como é que tá o preço? Não, o preço tá normal. Vamos ver como é que tá a publicidade. Tá normal. Vamos entender o que tá acontecendo. Juntos. Mas a sociedade é você entender que
São complementares. Você não pode ter um sócio que pense igual a você. Legal. A unanimidade é burra. Mas existe um elo aí que liga vocês dois? Em comum? A empresa ainda vai crescer? A gente quer chegar lá em algum lugar? Crescimento. Sempre teve. A gente sempre almejou em lucro. Crescimento, não. Lucratividade. Lucratividade. E parece que vocês já fizeram aquela estruturação de redução de equipe para deixar bem enxuta para a empresa estar lucrativa, né? Super. Isso tanto na loja física quanto no online, tudo. As pessoas entram na minha empresa e falam assim, mas só tem isso aqui de gente trabalhando? Foi até para sobreviver, né? Por isso que os outros quebraram, né? Porque tem que ser eficiente, né, o e-commerce, né? O e-commerce, qual é o maior problema do e-commerce? É que eu brinco com a história da lata de lixo. Antigamente, você tinha um cara que você contratava para varrer o chão, recolher o lixo, botar no saco, pegar o saco, pôr na rua. O e-commerce veio e começou a trazer os especialistas. É o especialista em varrer, é o especialista em segurar a pá, é o especialista em abrir a lata de lixo, então é o head, é não sei o que lá, é o lower não sei o que lá. Cara, desculpa. Colocaram um monte de gente, veio a pandemia, colocaram mais gente ainda. Pra resolver o problema que os outros não estavam resolvendo. É isso, aí quando acabou a pandemia, descobriram que fizeram uma salada e agora faz o quê? Manda todo mundo embora. E o cara tem que ser multitarefa. E aí o cara tem hoje no currículo dele que ele ganhava 6 mil reais no emprego, sabe lá, não sei nem o que esse cara fazia, e agora ele não quer ganhar menos porque ele ganhava 6 mil. Então, mas o que você fazia não existe mais. Volta pra trás, vai ganhar 2. E a automatização, né, deve ser muito forte, Não, né? é tudo terceirizado. Na cadeia de pneus, não tem nada. Terceirizado, automatizado. Tudo. Não dá pra ficar pondo a mão. Não tem como. É a regra do jogo, né? É a regra do jogo. É a regra do jogo de e-commerce. Muito bom, muito bom. A gente tem um quadro aqui, que depois eu quando faço, e eu vou fazer contigo, chama Desabafa Chefe. Meu Deus do céu. Pelo menos desliga o microfone. Uma só. O que você acha que assim tem que mudar no mercado? Você já falou umas, né? É que você fala, meu, isso aqui já deu já no mercado, já tinha que ter acabado. Você quer falar como cliente ou como funcionário? Eu acho que a gente sofreu e sofre demais com a imagem que construíram da gente no mercado, da reparação automotiva. E a culpa disso é um pouco nossa. Mas a culpa maior é do funcionário. Por quê? Porque muitas vezes, e aí você tem a ânsia de você ter o lucro e você ganhar sobre aquilo que você faz, você esquece que do outro lado existe uma pessoa comprando alguma coisa. Tá falando de comissão? Pagar comissão? Exato. A ânsia de ganhar mais comissão Às vezes faz o que não deve. E aí você, como empresa, sofre. é penalizado por uma coisa que você não sabe nem o que está acontecendo. Entendi. Como você tem quando você tem uma loja, aquela pessoa que tem a sua oficina, é ele. Você tem o controle. Quando você tem uma rede, você não sabe o que está acontecendo em Barueri. Você tem câmera, você está olhando, mas o que está acontecendo real? Então, eu acho que é equalizar isso. E por isso que nasceu esse monte de picareta aí. Sim. Porque tem uns caras malucos, vendendo umas coisas malucas, né? Então, deixando o mercado mais bagunçado ainda. Mas eu começo a ver um movimento de morte. Devagarzinho vai morrer todo mundo, porque hoje tem a rede social. Sim. E a internet é implacável. É implacável. A internet não aceita desaforo, ela não aceita escorregão. A internet é implacável. Então, ótimo que a internet está aí para matar esses caras rápido e acabar com isso daí. Mas hoje o meu desabafo seria pro pessoal que trabalha com a gente para ter um pouco mais de calma. Calma. Essa ansiedade muitas vezes está destruindo o negócio. E assim que a ABC Pneus e a Cadeia Pneus, a Cadeia Pneus com 18 anos de mercado e a ABC Pneus Com 50 quase. se perpetuou. Pensando nisso, porque não adianta você ter uma empresa não vai ter longevidade se você matar o cara. A internet não vai te perdoar. É muito rápido, né? É muito rápido. Ela não vai te perdoar. Porque você vai fazer 1, 2, 3, 4, vai começar a divulgar, e aí os caras que tinham sofrido não falaram nada, vão querer falar agora. E aí desmorona. Muito bom. Para finalizar, para conhecer mais um pouquinho do Júnior, qual foi o seu primeiro carro? Primeiro carro foi um golzinho bola vinho. Gol bola. Gol bola vinho. Não tinha nada, não tinha ar, não tinha... Acho que é o GL, CL. CL 1.6, logo que saiu bolinha. Pô, Não o 1.6 já era legal, já. 1.6, mas não tinha ar, não tinha direção, não tinha vidro elétrico, não tinha nem desembaçador traseiro. Tinha nada. Era ar quente, ar frio. Não, que ar quente nada, só tinha o ventilador. Nem ar quente Não tinha. tinha ar quente? Era o que chama de pé de boi, era o pé de boi total. Eu tive um Gol 1000, o 1000 bolinha, que não veio com o retrovisor direito. Meu, como é que... É uma coisa que fazer... Absurdo. Não tem desembaçador, o carro não tinha ar-condicionado, não tinha desembaçador. Anos 90. Mas aprendi muito mexendo naquele Gol.
E junto com aquele Gol, eu tinha uma Chevy 500, que era da empresa. Que legal. Então a Chevinha, que carrinho, o que eu aprendi de manutenção com esses carros, cara? A Chevy, por causa do Chevette, o banco já era mais confortável, o câmbio câmbio era ajeitado. Tração traseira, puxava uma linha de Brincava. quarta pra uma segunda, ele já saía de traseira, né? Cavalo de pau, zerinho, entrar de lado em curva, era uma delícia. Não tô vendo Chevy, mas Chevette eu vejo, Chevy eu não vejo. A Chevy quem tem, reformou e tá guardado no porão, não deixa ver. Meu. Amigo meu comprou uma branca, coisa mais, depois com 70 mil reais uma Chevy. Uma Chevy. Falei, tá maluco, né? Mas eu fiquei com vontade de andar. Posso ser sincero que eu fiquei com vontade de andar. Porque aquele carro era uma delícia. Mas tá por aí, os carros bons, antigos, tá nessa faixa de preço. Tá. Nessa faixa de preço. Que carro você teve e deixou saudade? Vou falar pra você um carro que eu tive que deixou saudades. Eu tinha um Fusion. Fusion, desses novos. Sim, puta de um carro. E eu descobri que é um dos carros mais gostosos que eu tive pra dirigir até hoje. Eu tive Mercedes, tive Volvo, mas esse Fusion era um negócio maravilhoso, cara. Esse carro era muito confortável, era meu. O Igor do Flow tem até hoje um Fusion, ele não troca por causa disso. Eu só troquei o meu porque deu um problema no motor. E aí eu falei, puxa, mas troquei com dor no coração. Então, que legal, que legal. Que carro você teve e não teria de novo? Uma Mitsubishi Outlander. Mitsubishi Outlander, sei. Consegui ficar 3 meses com ela, minha vontade era botar fogo naquele carro. Teve o azar? Duro, barulhento, Ah. troquei suspensão inteira, nada parecia parar o barulho daquele carro. Carro horroroso. Fala pra todo mundo, aquele carro é horroroso. É Eu um carro tive aquela 6 cilindros, motor andava pra caramba. Mas o carro é um lixo, é um lixo. Pelo amor de Deus, carro horroroso. Tá bom. E qual que é o seu carro atual? Mahan, 1500, Marran. É um carrão. um V8, gasolina. Raiz. Clássico, raiz. Carro elétrico. Não, eu tenho um patinete elétrico e vou trabalhar de patinete. Sério? Depende Que legal. Eu pego meu patinete, ponho o capacete, parece o frango da Sadia. Sabe aquele franguinho da Sadia? Sim. Pego meu patinetinho e vou de patinete trabalhar. Cara, num dos escritórios que eu tenho, que é perto de casa. Mas eu tenho uma Ram 1500. Muito bom. Tem algum clássico? Já tive, hoje eu não tenho mais. Desiste, parou? Não tenho. Eu tenho um Palio, na verdade, que é da minha filha, um Palio 2007 na garagem com 23 mil quilômetros. Tô esperando ele olhar a placa preta. Ela ganhou da bisavó dela, tá guardada. Eu saio legal. com ele, lavo, dou a volta e guardo de novo. Tá bom. Não quer mais encrenca pra você? Não, eu gosto, viu? Você não vai ter de novo? Mentira, vou. É que agora não tem tempo. Mas vou e gosto de mexer, gosto de pôr a mão, e gosto de ir lá, futucar, e arranca motor, e põe motor. E adoro isso, cara. Muito bom, muito bom. Júnior, obrigado por esse papo aí. Foi bastante esclarecedor. Acho que a gente falou bastante de um mercado que o pessoal conhece muito pouco, porque tem pouco, porque é o mercado de e-commerce de pneu, né? Acho que é bem interessante a gente conversar sobre isso para abrir, né? Entender como está o mercado, falar um pouco sobre tributação, que é um calcanhar aí que a gente vai enfrentar agora com a reforma. Obrigado pelo papo, por te conhecer aqui pessoalmente. Manda um abraço pro Rodrigo, seu sócio. Mandarei, né? pode deixar. Manda um abraço pro seu pai e pro seu tio, tá bom? Obrigado, Espero que um dia eles venham aqui também contar a história da BC Pneus lá da raiz de quando começou. Tá? E deixar gravado aqui no nosso podcast, mas muito obrigado mesmo por esse papo de hoje. Obrigado a você. Agora é a hora do jabá. Os outros não sei se fazem isso, mas eu vou fazer um jabá aqui. Pessoal que está assistindo, que tem oficina mecânica, que tem loja de pneu, sua loja do bairro, não precisa ser uma loja grande, que tem intenção de vender pneu e quer vender pneu e não tem estoque, entre em contato com a KD Pneus, que a gente tem um sistema para atender vocês, que vocês não vão se arrepender. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. É muito bom a gente conversar com gente que tem história no nosso mercado, que hoje, você falou, as histórias estão se perdendo. Eu acho que dos herdeiros, vamos dizer assim, dos filhos que começaram ali junto com os pais, poucos estão no mercado. Você pode não estar no mercado de coisas, mas você está no mercado automotivo de reparação. Você pode não estar com loja, mas você está fazendo uma coisa que está diretamente ligada. Eu, com e-commerce, estava diretamente ligado àquilo que meu pai faz. Então, difíceis são hoje os herdeiros ou as famílias que têm isso. Então, parabéns pelo teu trabalho e obrigado pelo convite. Obrigado a você. Obrigado aí pelos agradecimentos. Né? E vamos continuar no ramo. A gente ama isso, né? Só estamos se adaptando, né? É só vender de jeito diferente, mas no final é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? E para você que está nos assistindo, eu vou deixar aqui na descrição a kdpneus.com.br, né? Acessa lá, dá uma olhada, tá bom? Se você já comprou pneu na KD Pneus, coloca aqui se você já comprou, põe nos comentários pra gente saber, né? Que você já comprou.
Ou coloca outro comentário, o Júnior fez umas provocações, fala o que você acha da provocação dele. Se inscreve no canal para você não perder os próximos convidados. Você viu que os convidados são potentes, tem bastante história, tem bastante legado e bastante coisa para ensinar. Então, ativa aqui o sininho para você ser notificado para os próximos. E te espero até segunda-feira que vem. Até mais.